Olá, companheirada. Eu sou o Joaquim Antônio, coordenador-geral do Sindiprev Sergipe. Estamos aqui com o David Christian, que é secretário-geral do Sindiprev Sergipe e é nosso representante no Segenado. Ontem, dia 24, às 18 horas, nós tivemos uma reunião com o presidente do INSS. Friso que foi uma péssima reunião. Eu perguntar ao nosso amigo David, nosso companheiro David, qual foi a sua impressão da reunião com o presidente do INSS? Bom dia a todos os servidores do INSS, ou saudações, né? Alguém pode ver esse vídeo à tarde, à noite, de manhã. Então, saudações aí a todos os servidores do INSS, trabalhadores do INSS. Joaquim, como você bem adiantou aí, eu também vou por essa linha. Achei uma reunião muito ruim, né? Uma reunião onde, inclusive, o presidente do INSS se destemperou, né? Por conta da gente mostrar que as coisas não estavam bem encaminhadas, né? Que os trabalhadores estão alheios ao processo de mudança e mudanças radicais aí no processo de trabalho que o INSS vem impondo, e a gente encurralou com argumentos o presidente do INSS, o que ficou bastante destemperado, né? E, inclusive, depois chegou a pedir desculpa na nossa réplica, principalmente com a companheira Vilma de São Paulo, né? Dando a réplica, falando de como a gente faz essa representação, da responsabilidade que a gente tem com os trabalhadores do INSS, e aí ele depois chegou a pedir desculpa. Mas, para falar um pouco do que foi a reunião, de como foi a reunião, dos assuntos que a gente tratou, a reunião a gente chamou para tratar da reabertura, como estava se dando aí a reabertura das agências, né? E a volta dos servidores aos postos de trabalho, e também para falar sobre a polêmica lá da minuta, né? De metas, que vazou aí, né? No meio da semana. Com relação à reabertura, o INSS, nas reuniões, e o INSS, assim, eles até então, né, eram bastante cordiais, ouvem muito, até dizem que vai colocar alguma coisa em discussão, vai encaminhar, porém o que a gente vê é que não acontece nada, né? Então, o INSS é intransigente em acolher o nosso argumento de que não seria o momento de reabrir agora, né? O INSS é intransigente em acolher o nosso argumento que tem vários servidores que não atendem essencialmente ao público e não precisava retornar ao trabalho nesse momento, né? Já que fosse acontecer a reabertura por conta das perícias médicas, de situações que precisam ser feitas ali presencialmente, mas o INSS ele não aceita aí quando a gente argumenta que não necessariamente todos os trabalhadores, todos os servidores precisariam retornar agora, né? Então, nessa intransigência do INSS é que se deu aí a reunião, né? E nessa situação de não retorno, a gente argumentou que alguns servidores poderiam continuar no trabalho remoto, porém, o que o INSS faz, ele apresenta um plano de gestão, né, um programa de gestão, o primeiro lá, o semipresencial, obrigando os servidores que não querem colocar sua vida em risco, então ele obriga o servidor a ir para o programa semipresencial. E o que a gente fala é o seguinte: se esse programa é bom, por que não faz aí o convite e o servidor faz essa opção sem essa faca no pescoço? E aí que o INSS não faz esse jogo sujo, né, de trazer o servidor para o programa de gestão pelo risco, né, da pior forma possível. A gente tratou também da questão da minuta, né? A minuta que vazou sobre a nova formatação aí que o INSS queria dar
por exemplo, nas metas, né, que tinha um aumento substancial das metas, e a gente falou com o presidente do INSS que não é possível que seja tocado um projeto daquela magnitude, por exemplo, em uma portaria, e sem a discussão com os trabalhadores. Ali, naquela minuta, ele fala, por exemplo, de alterações substanciais na relação de trabalho. Quando ele fala, por exemplo, de mudar a GEDAS individual, né? Que não pode se dar aí a pontuação da GEDAS individual se o trabalhador não atingir metas, né? E a gente citou, e é bom colocar que isso está em decreto, né? Isso aí não pode ser feito por meio de portaria. Os critérios da avaliação individual, ele tem lá no decreto que regulamenta a gratificação de desempenho, né? Então, e a relação de trabalho, que você altera jornada por pontos, né? por produtividade, isso não pode ser tratado em portaria, né? Isso tem que ser conversado, isso tem que ser discutido com as representações dos servidores, com os servidores, né? Para que a gente possa fazer isso de uma forma mais, primeiro, transparente e com a participação e com a opinião dos servidores. Porém, o INSS não leva isso em consideração, ele faz aí está fazendo toda essa arquitetura, né, dessa nova forma de trabalho internamente, dentro dos gabinetes, sem levar em consideração a opinião dos servidores. Então, é importante, né, que os servidores tenham a reação, assim como foi a reação à minuta, né, teve primeiro nas redes sociais, mostrando aí o descontentamento da forma como foi colocado ali como foi colocado na minuta todas essas alterações. Então, houve essa reação, e a gente é preciso que os trabalhadores estejam alertas, né? Que os trabalhadores estejam mobilizados para não deixar nas mãos do INSS todas essas mudanças, né? Então, o que a gente tirou do presidente do INSS é que a gente primeiro exigiu que teria que ser dado um comando de arquivos dentro daquele processo do SEI, onde está colocado o estudo, né, dessa nova formatação que o INSS estava querendo dar, sem a discussão. Então, que isso fosse feito, esse comando de arquivar e de enterrar de uma vez por toda essa discussão, né, sem a participação dos servidores. O presidente do INSS falou, se esquivou dessa situação, não falou que ia arquivar e não falou que ia dar continuidade. Falou que no momento estava suspenso, mas que depois poderia retomar aquele estudo e pegar pontos dentro do estudo para dar continuidade. Só para finalizar aqui, nos próximos dias, o INSS deve emitir aí um normativo regulamentando um programa de gestão abrangente, que abrange todo o INSS e, mais uma vez, sem a discussão com a categoria. É importante a gente colocar que o INSS chamou para apresentar, ele apresentou esse programa de gestão. Então, não houve aí uma discussão para a gente fazer uma análise qualitativa do que foi apresentado ali, para fazer sugestões, apontamentos e fazer realmente aí uma construção do que poderia ser esse programa de gestão. É importante dizer o seguinte: o INSS vai acabar com o REAT, e empurrar os trabalhadores para esse programa de gestão. Então, precisamos estar alertas e fazer as críticas devidas e também ter uma reação, né? Precisamos reagir a essa forma como o INSS está fazendo gestão, impondo os processos de trabalhos aí aos servidores do INSS. É isso, Joaquim.
Bom, David, você colocou todos os pontos. É só para as pessoas entenderem que o que nós colocamos ontem, o presidente do INSS se irritou muito. Primeiro, quando você coloca, por que é que um servidor que não tem a necessidade de atender ao público, por que é que ele não continua no trabalho remoto? O INSS não tem explicação. Então, ele colocou um programa de gestão, né? Ou você vai para o Covid ou você fica no programa de gestão. Foi isso que eles colocaram e isso a gente colocou ontem. E ele se irritou. Quando a minuta que vazou, eles não aceitam que vazou. Eles não aceitam esse termo, vazou, eles não aceitam. Então, na reunião, a gente colocou, inclusive, que o Jobson, o David questionou o Jobson e o Jobson mandou um áudio que foi compartilhado para toda a nossa base e esse áudio circulou o país inteiro. O Jobson dizendo que não existe, que ele não sabia, não tinha conhecimento, mas ele assinou. Ele deu visto lá no documento e eles não aceitam que o Jobson deu esse visto. E eles não aceitam arquivar o processo. A gente colocou claramente. Bom, se vocês não sabiam, se o presidente não sabe, a Dirati não sabe, ninguém sabia, foi um servidor iluminado que pegou, que o David e o pessoal até colocou, que se acha rei, criou esse projeto de minuta, fez essa minuta de portaria, é só arquivar que a gente encerra, porque aí a gente pode dizer para a categoria que vocês não sabiam, foi iniciativa de um servidor, e então vocês arquivam. Mas o presidente do INSS não quer arquivar. Então, esse processo ele vai continuar andando. Então, mais uma vez, eles estão programando alguma coisa para poder colocar de cima para baixo. Não apresentaram nada para a gente, não chamaram para discussão. Em relação às agências, eles são intransigentes, a palavra é essa, intransigência. Eles se acham melhores do que todos os servidores, a equipe que está não quer discutir e eles querem apenas apresentar. E a gente não quer ter surpresas desagradáveis. Nós queremos participar da construção, como sempre foi, né, David? Sempre construímos. E o INSS, essa equipe não aceita construir. Essa equipe se acha iluminada, se acha uma equipe que sabe de tudo, sem ter colocado um pé numa agência, né? E construindo o que eles acham que é melhor para a gente. E até agora só tem vindo coisa ruim. Diante do que foi colocado ontem na reunião, diante da minuta que eles não querem arquivar, a gente só pode dizer a toda a nossa base que é para ficar atenta, mobilizada, e a gente precisa ir para cima, inclusive nas redes sociais. Ontem ficou claro que eles têm uma equipe que monitora as redes sociais. Porque quando a minuta vazou nas redes sociais e os nossos colegas do INSS começaram a bater no INSS, todas as falas foram para o computador do presidente. Uma equipe pega tudo que é discutido na rede social e joga para o presidente. Então, é preciso que a gente use as redes sociais a nosso favor. É preciso que os nossos colegas, os nossos companheiros e companheiras cobrem da gestão do INSS a abertura de diálogo com a categoria. Ontem, o presidente do INSS e o Guilherme colocaram para a gente o seguinte, que servidores, servidores encaminharam para o WhatsApp lá do rapaz iluminado que fez a minuta, reivindicações, e esse rapaz estava atendendo as reivindicações. Ora, quem representa a categoria somos nós, entidades, não é o iluminado. Se nós temos todos os filiados no Brasil, é porque a gente representa esses servidores. Então, eles usam argumentos dizendo que estão entrando em contato direto com a gestão para poder dar sugestões e outras coisas. E as sugestões que foram dadas são todas contra nós. Então, a gente não pode aceitar isso. Nesse momento, a gente convoca a nossa base para ocupar as redes sociais, ocupar os e-mails e a gente falar da nossa indignação. Se a gente não fizer isso agora, eles vão querer colocar de cima para baixo. A reunião foi péssima, foi estressante a reunião, porque o INSS não quer reconhecer
o direito dos trabalhadores em participar e construir. Então, a gente convoca todos vocês para a gente manter a unidade, manter a mobilização. Senão, essa minuta vai ser publicada. A minuta vai ser publicada e vai ser péssimo para todos nós. E depois de publicar, é difícil a gente poder retirar. Outra convocação que a gente gostaria de fazer para vocês é, no dia 30, quarta-feira, vai haver às 15 horas, na Praça Camerino, um ato contra a reforma administrativa. Esse ato é por isolamento, distanciamento, esse ato todos devem usar as máscaras para a gente poder também já iniciar essa luta contra a reforma administrativa. Estamos aqui na luta, estamos aqui diariamente reunidos, estamos conversando e a gente convoca a base também para poder, junto, podermos caminhar para vencer essa gestão e também a reforma administrativa. A todos e todas, o nosso muito obrigado. David, nosso muito obrigado também, né, grande companheiro? É isso aí. Como o Joaquim está colocando, vamos ficar mobilizados. Só um último recado, Joaquim, para os trabalhadores do INSS, é o seguinte, GT da pontuação. Estamos participando do GT da pontuação, vamos apresentar as solicitações, vamos apresentar sugestões que os servidores estão nos mandando para a gente ter aí fluxo e processo de trabalho justo. Agora, a gente já adianta, sem mobilização, a gestão do INSS vai atropelar. Uma última questão aqui para a gente colocar para os trabalhadores do INSS é o seguinte, no GT da pontuação, é importante a gente dizer que a gente vai permanecer na discussão do GT da pontuação, vai apontar as sugestões que os colegas estão nos encaminhando, e é muito importante dizer o seguinte, sem mobilização, as discussões que a gente colocar lá no GT da pontuação, ela não avança. O INSS vem sempre com o prato pronto, vem dizendo que está nos ouvindo, e ao final, se a gente apresenta uma boa proposta, ele simplesmente ou sai da discussão ou não implementa aquilo que foi colocado. Então, é muito importante estarmos participando dos fóruns que vai discutir aí a questão das pontuações, para a gente melhorar os fluxos, né? Melhorar esse processo de trabalho nosso. E, em relação à GEDAS, é importante dizer que o INSS vai publicar, vai querer publicar, não, vai ter uma reunião com o CGNAD e eles vão querer alterar a GEDAS individual na canetada. Ele tem situações ali que, por decreto, os critérios da avaliação individual da GEDAS, elas estão colocadas no decreto, então não pode ser alterado numa portaria de gestão. Né? Tem que ser feito uma discussão e esses critérios da GEDAS individual somente com alteração de decreto. A gente não vai aceitar o INSS querer tornar toda a GEDAS produtivista, alterando aí o decreto que ele é claro, né, quando ele tem lá os critérios de avaliação. Então é isso, todos mobilizados, todos atentos e vamos à luta. Vamos à luta, companheiro.